Olá, eu sou Fabrícia, sou confeiteira, cake designer, especialista em bolos blindados no ganache perfeitos e em pasta americana também. Hoje eu trouxe uma decoração bem bonita no ganache. E aí eu vou falar pra você, que se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí, o seu joinha, compartilha com as suas amigas confeiteiras, cake designers que também amam o mundo, né? Esse mundo do bolo decorado, do bolo artístico. Quanto mais você compartilhar e dar like, mais esse canal cresce e eu consigo colocar aqui mais conteúdo pra vocês, tá bom? E vamos lá, mão na massa, vou pegar o nosso bolo que já está blindado no ganache. Vou fazer uma observação aqui pra vocês, gente, esse bolo não é nosso, esse bolo é de cliente, então eu vou precisar, já estou paramentado, vou precisar também colocar máscara, tá bom? Então esse vídeo vai ser de máscara porque o bolo não é nosso, ok? Gente, nosso bolo tá aqui, esse bolo já tá blindado. Eu vou usar nele uma técnica que eu chamo uma técnica de dupla espatulagem, tá? Eu faço uma espatulagem nesse bolo prévia com guias, tá? Então as guias, eu coloco uma guia, eu uso uma guia em cima, nesse caso eu usei embaixo também, porque vai ficar bem discreto. Eu usei um disquinho de isopor bem discreto embaixo do meu bolo, tá? E aí eu uso uma guia também em cima, só pra guiar, né? Só pra, na verdade, deixar o meu bolo no nivelado do jeito que eu quero, com a quantidade de cobertura realmente que eu decidi que ele tivesse, né? Nesse caso aqui eu tenho 0,75 de cobertura desse lado, 0,75 desse outro. Então eu tenho uma quantidade, eu tenho 1,5 de cobertura para o bolo distribuída no bolo todo. Tá certo? 1,5 centímetro a mais do bolo. Esse bolo tem 15 centímetros de diâmetro e ele ficou agora com 16,5 no total, depois de cobrir com a ganache. E só as guias me permitem ter essa precisão. Se eu fizer uma espatulagem à mão livre, é bacana também, mas assim eu consigo ter mais correto, ser mais correto, ter mais certeza do que eu tenho no meu bolo, tá? Então eu adoro ter uma guia para, na verdade, auxiliar a espatulagem do meu bolo, né? Fazer uma blindagem com guias nada mais é do que você realmente espatular um bolo, mas você espatular um bolo com um direcionamento, com maior precisão, tá? Então eu tenho certeza da quantidade de chocolate que vai, o bolo não vai ficar torto, porque as guias me ajudam a fazer isso da forma mais precisa possível, tá bom? Eu separei também, tá? Uma quantidade a mais do mesmo chocolate, da mesma cor. Na verdade, a gente combinou a mesma cor do bolo, tá? E eu vou fazer só uma espatulagem na lateral desse bolo. Eu vou espatular nessa lateral aqui. Eu gosto de fazer esse efeito. Eu chamo de cachepó lateral. Eu vou fazer um cachepó lateral. A gente pode fazer um cachepó aqui embaixo. A gente pode colocar uma quantidade maior de ganache aqui embaixo e fazer como se fosse uma faixa de ganache no bolo e uma decoração usando uma espátula, né, decorativa, uma espátula de bolo decorativo. O que é uma espátula de bolo decorativo? Essa daqui, ó, é uma delas. Essa da Blue Star, mas você pode usar a marca que você preferir. Essa é de plástico, pode ser de ferro também, não tem problema. E quando o bolo é de ganache, você não tem que usar só de ferro, não. As de plástico, elas também funcionam muito bem para espatular bolo, tá? Nesse caso, eu vou usar de plástico. Eu nem tenho espátulas decorativas de inox. Eu até tô adquirindo agora, mas ainda não chegou e eu continuo fazendo os meus bolos, decorações ou algum detalhe no meu bolo com espátula decorativa mesmo de plástico. Funciona, dá super certo, tá? Então você não tem que ter uma de inox para trabalhar com ganache, não. Uma de plástico você consegue também perfeitamente bem fazer esse trabalho, tá? E eu adoro fazer cachepó lateral. O cachepó lateral é nada mais nada menos que, ao invés de colocar uma camada maior de ganache aqui embaixo, fazer um detalhe com a espátula, eu coloco na lateral do meu bolo. Então eu vou subir uma camada de ganache aqui e vou espatular, tá? Então eu chamo isso de uma técnica de espatulagem mista, né? Eu uso duas técnicas aqui. Eu blendei o meu bolo com as guias, poderia ser a mão livre também, e eu tô usando a técnica de fazer uma espatulagem também decorativa no meu bolo de ganache. Então vamos lá, vamos ver como é que eu faço aqui direitinho. É super simples, é rápido e exige um pouquinho de treino, tá, gente? Mas aí com o tempo vocês vão treinando, vocês vão ficar super feras
nessa técnica que deixa seu bolo bem maravilhoso, tá? Então eu vou virar um pouquinho, vou usar como referência a frente do meu bolo. Pra mim, vai ser a logo aqui da Ma Confiserie, que é a minha marca, tá bom? Então eu vou usar isso aqui como referência da frente no meu bolo. Então vou virar um pouquinho para mim, mas isso não vai impedir de vocês verem como é que a gente trabalha aqui. Vou centralizar o bolo para vocês verem melhor, tá bom? Então, eu vou pegar uma camada dessa ganache e vou espatular o meu bolo. E aí eu vou colocar no meu bolo e vou virar para vocês verem como é que eu coloquei, tá? Eu não vou colocar tão na frente do bolo assim, porque essa camada de chocolate ela vai até espalhar, tá? Quando eu for, eu inicio, ó, certo? Com certeza ela vai espalhar mais ou menos pra cá, tá? Então eu inicio um pouco mais longe de onde eu quero que ela pare, certo? Porque senão eu vou perder realmente o timer. É capaz até que eu perca um pouquinho do timer que eu comecei muito aqui. Eu não estou com o ar-condicionado ligado aqui, a gente está numa temperatura ambiente, tá super quente na minha cidade. Eu tô trabalhando com cobertura branca, tá? Então, ó, vamos lá. Mas é importante você trabalhar um pouquinho rápido, certo? Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui. Eu só vou girar o meu bolo e fazer o efeito. É bem possível que esse efeito não saia na mesma hora, tá? E eu tenho que fazer mais vezes para acertar realmente a minha decoração, mas é assim que ele vai ficar, tá? Mais ou menos assim que ele vai ficar, ok? Tá um pouquinho mais aqui. Eu vou colocar mais ganache nas partes que ficaram falhas. E vou aprofundar mais essa minha espatulagem, certo? Vou aprofundar um pouquinho mais, colocar mais ganache. Aqui eu não pesei a quantidade de ganache que eu tô colocando extra em cima do meu bolo não, tá? Gente, ó, eu começo bem irregular, vocês estão vendo? Vai ficar irregular mesmo. No decorrer da decoração, eu vou acertar essa irregularidade aqui. A espátula tem que estar bem lisinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma técnica que o pessoal do chantininho usa para alisar os seus bolos. Então, eu vou prender o meu cotovelo aqui e vou girar só a minha bailarina e vou fazer uma inclinação de 45 graus. Não vai ser uma inclinação de 90, eu não vou raspar, eu vou alisar, tá? Mas eu vou ter que botar um pouquinho de força, porque ganache é uma cobertura muito mais firme do que o chantininho, então a gente coloca um pouquinho mais de força. Olha como é que já tá ficando. Aqui, tá. Olha como é que tá ficando legal, né? Acho que vocês estão conseguindo pegar. Se fosse colorido, vocês conseguiam ver melhor. Vamos alisar de novo. Isso. Tá? É só isso. É super fácil, é super rápido. E aí a gente vai fazer essa decoraçãozinha aqui com a ganache. E em seguida a gente vai fazer uns apliques de pasta americana para finalizar aqui o nosso bolo na frente dele, certo? Então essa é uma informação legal para vocês. A gente espátula com um pouquinho mais de força porque é ganache, tá? E a gente não usa um ângulo de 90 graus aqui nesse momento não. A gente usa realmente um ângulo de 45. Vou colocar aqui um pouquinho em cima porque eu quero que a minha parte de cima fique toda preenchidinha, tá bom? E vamos lá. Tô
falando isso porque, em geral, com ganache, a gente pede para usar um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é isso aqui. É a minha espátula bem reta, tá? Ângulo de 45 é a minha espátula inclinada, tá? Ela vai estar inclinada bem assim, ó. Ela vai estar com essa inclinação aqui. Então, para dar efeitos de espatulagem, de alisar o meu bolo, eu faço uma inclinação de 45. Eu não faço uma inclinação de 90, ok? Vamos lá? Onde ficarem falhas, a gente vai completar, tá bom? Porque a gente quer nosso bolo bem certinho. Então, ficou falha, a gente põe mais um pouquinho e continua, tá? O ganache, ele é mais simples de espatular até mesmo do que o chantininho, sabe? Porque ele é uma cobertura mais firme. Então, ele deforma menos do que o chantininho. Então, assim, eu prefiro, eu acho, enfim... né? A gente trabalha aqui muito com bolos de ganache, com bolos blindados, porque eu trabalho muito com pasta americana. Então, quem trabalha com pasta americana, com bolos em pasta americana, trabalham muito com blindagem, né? Então, agora, nesse período, a gente está trabalhando muito com bolos só no ganache, porque são decorações mais rápidas, bolos que estão saindo mais rápido também. E aí, a gente tem um tempo mais otimizado com a ganache, tá? Já está do jeito que eu quero, ó, meu bolo já está espatulado do jeitinho que eu quero, do jeito que eu quero ele lá, só com esse detalhe, tá bom? E o que é que eu vou fazer agora? Esse bolo, ele vai firmar um pouco mais, certo? Ele já tá todo sequinho, ele tá super seco, tá? Ele tá super seco, mas o que eu acabei de trabalhar não tá. Então, eu vou deixar secar um pouquinho e já eu volto com vocês, porque aí eu mostro como eu vou retirar aqui esse excesso, porque eu quero lisinho, e qual é a decoração que eu vou fazer na lateral dele com pasta americana. Deixa eu fazer um laço também pra colocar em cima desse bolo, e eu acho que vai ficar super legal. Fica aqui pra assistir o vídeo até o final. Oi, gente, eu voltei. Eu reposicionei minha câmera, tá? Pra que vocês vissem melhor, ó, o cachepô que eu fiz aqui na lateral. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar agora essa parte que sobrou, porque eu quero isso aqui reto, tá? Eu vou começar aqui na parte atrás do meu bolo. E aí, eu mostro pra vocês, certo? Vocês estão vendo? Eu fiz um risco aonde eu quero retirar. E aí, é importante porque o meu bolo foi gelar um pouquinho. Gelar, assim, tipo, 1 minuto. 1 minuto na geladeira e volta. É só pra realmente a ganache firmar. E aí, eu fiz esse risco e eu vou retirar com uma lâmina, certo? O excesso. E é bem tranquilo de fazer isso. Eu vou retirar, tá? O excesso aqui. Ele sai tranquilamente. Ele vai ficar uma rebarbinha que a gente acerta com a própria lâmina, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo aqui. Ó. Tá? Então, a gente vai tirando. Ó, vocês estão vendo? Que legal que fica. Agora, isso é possível por quê? Porque há uma diferença de temperatura entre essas ganaches, tá? Ganache do bolo mesmo, o bolo foi coberto, eu deixo ele descansar um pouco. Depois é que eu venho com esse cachepô. Se eu for fazer esse efeito, tá? Se eu não for fazer efeito, se eu quiser deixar um cachepô com uma borda desconstruída como estava, tranquilamente eu só deixo daquele jeito mesmo, tá? E eu faço com borda desconstruída, eu acho super bacana também fazer com borda desconstruída. Super lindo. Mas hoje, como eu quero dar um outro efeito, eu faço assim. Ó, gente, ó que lindo. E que fácil, né? Super fácil e dá super efeito lindo no meu bolo.
aqui embaixo. Só acertar. E ó, que lindo que fica. Agora eu vou fazer na frente. Você pode retirar aqui o cachepô em cima, que eu também não vou usar. Eu sempre uso, ó, uma navalha pra retirar. Venho com a lâmina e retiro. Pronto. E assim, eu já acerto. A quina do bolo em cima também, tá? Agora eu vou fazer na frente, ó. Na frente, a mesma coisa que eu fiz aqui na parte de trás, eu vou fazer na... Vai sempre tirando o excesso, tá? Vai sempre tirando o excesso, qualquer excessozinho de chocolate, porque aí ele pode danificar a cobertura ali do seu bolo. Por hora, eu só tô marcando, certo? Só tô marcando onde eu vou tirar, ó. Eu só fiz a marcação e agora que eu venho retirando. Aí pra mim é mais difícil, porque eu vou fazer essa retirada com a minha mão não dominante, né? Minha mão que eu não domino muito. Eu sou canhota, então a minha melhor mão é a minha mão esquerda. E eu vou tirar aqui com a mão esquerda. Então, assim, pra mim não fazer desse lado aqui não é tão fácil. Seria melhor ter feito do outro. Mas eu gosto de usar esse lado no bolo, então vamos lá, né? Vamos aos desafios. Só retirando mesmo, gente, ó. Tirando o excesso, deixando lisinho, tá? Cuidado quando você for tirar da primeira vez, então não aprofunda tanto, vai tirando do jeito que você achar mais confortável, tá? Ó como é que tá ficando, gente. Se vocês quiserem só fazer, só deixar assim também, já fica bem legal, tá? Eu tô usando até a minha régua aqui, minha gilete, meu estilete, né? Como um raspador, porque a minha mão dominante é essa, tá? Mas atrás eu nem fiz assim raspando, eu fiz retirando mesmo. Só que eu tenho mais domínio de fazer isso atrás do que na frente, por conta da posição que ficou o detalhe do bolo pra mim. Então eu preciso fazer com a mão, pra tirar do outro jeito eu tenho que fazer com a mão direita. E eu não domino tanto assim a minha mão direita não. Então eu tô tirando aqui raspando, tá? Então, eu vou colocar, como eu vou colocar um detalhe aqui do ladinho, pra mim já ficou muito show, já ficou muito bacana. Olha como é que ficou o nosso cachepó no bolo de ganache. E aí eu vou fazer aqui com vocês a decoração pra gente colocar na lateral, tá? Então, gente, eu vou usar agora massa pra flor, tá? E eu vou usar também um molde bem bonito, tá? De arabesco, certo? Esse molde, ele é... Eu comprei realmente no... Eu fiz uma compra... Acho que foi na China, né? Aqueles moldes chineses que a gente compra. Ó como ele é bonito, tá? Eu vou usar apenas esses aqui, ó. Vou usar esse aqui, tá? Então, eu vou tirar esse. O que que eu vou fazer? Eu vou usar massa pra flor, massa pra flor pura mesmo, tá? E o que é massa pra flor? Massa pra flor, você compra na casa de festa. Depois eu faço um videozinho falando sobre a diferença das massas. Massa pra flor, pastilhagem, pasta americana, tá? É interessante. Como ela tá bem, ó, bem firme, eu vou usar um pouquinho de gordura vegetal só pra ajudar aqui nesse processo de solvar,
tá? Eu tô usando uma luva vinílica, tá? Ela não é de vinil, ela é vinílica porque a gente tá com dificuldade de comprar ela por aqui. Mas se você tiver uma luva de vinil, não é de silicone, tá? De vinil. Uma luva de vinil vai facilitar muito a sua vida. Pra quem tem a mão mais quente pra lidar com faixa americana, a luva de vinil é simplesmente a coisa mais maravilhosa que existe. A minha massa pra flor, ela tem que estar elástica, certo? Mas ela ainda quebra, ó. Ela ainda quebra, então ela não tá bacana ainda. Tem que deixar ela elástica, tá? Essa luva vinílica, ela me dá um pouquinho mais de trabalho pra sovar do que a luva de vinil. Mas é o que é o que tem. E a gente vai pular nessa granada aqui. E vamos lá, tá? Eu já tenho uma massa mais elástica. Ó, ela ainda pode ser sovada mais, mas porque eu quero, ela já consegue aqui atender, até porque eu hidratei ela bem com gordura, tá? Com gordura vegetal. Sempre tenho por conta do trabalho com a faixa americana, tá bom? Então, eu vou só colocar aqui, tá? Os vasos. A massa pra flor vai me permitir fazer isso com mais delicadeza nesse molde, porque esse molde ele não tem muita profundidade, não. Ele é um molde bem rasinho, ele tem muitos detalhes, mas ele é um molde super raso, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco uma quantidade pequena de massa pra flor dentro do molde, tá? E aí, eu vou aplicando aqui, ó. Inclusive, ele já tá tranquilo pra tirar, tá? Porque é massa pra flor. Se fosse faixa americana, deixaria mais molinho pra tirar, tá? Mas você pode usar também faixa americana com CMC. Como a gente vai fazer laço, então eu já usei a minha massa pra flor toda, ó. E aí eu vou só fazer isso, ó. Vou retirando o meu arabesco do molde. E eu vou mostrar pra vocês como fica. Opa! Como fica lindo, ó. Como fica lindo. Aí vocês conseguem ver? Fica muito, muito bonitinho. Vou colocar aqui. Vocês conseguem ver. Melhor. Então, voltando aqui, gente, eu vou fazer uns 4 desse, tá? Acho que uns 4, uns 5 vai ser suficiente. Então, a gente vai acelerar um pouquinho o vídeo pra vocês não ficarem, não ser muito maçante esse processo, tá bom? Vou colocar o bolo aqui. Pra aplicar no bolo, gente, é super fácil, tá? Eu vou usar apenas um pincelzinho com água e vai colar já. Eu não preciso colocar aqui nenhuma quantidade de chocolate, não. Eu vou só usar o pincelzinho mesmo, certo? Eu vou colocar um pouquinho, ó, de água aqui
na ganache e já vou aplicar os meus arabescos. Quando eles são, ó, sendo assim, de faixa floral, ó, eles já dão um efeito super bacana. Deixa eu pegar um aqui, tá? Eu vou fazer arabescos desencontrados, ó. Que efeito lindo que dá, né? Um efeito muito bonito. Isso é pra cá e esse vai estar... Ele ficou um rabinho, ele passou um pouquinho, então a gente vai acertar aqui na lâmina, tá? Olha que lindo, certo? Que lindo, super tranquilo. E a gente vai fazer atrás também e vamos colocar um laço em cima e a gente vai colocar um contorno dourado, um toque dourado nesses arabescos e no laço. Ó, que lindo que fica. Um detalhezinho e já faz toda a diferença. Então aqui eu já coloquei, no caso, 1, 2, 3, 4 arabescos. Eu vou fazer mais 4 e vou colocar atrás, tá bom? Eu vou aplicar agora na parte posterior do bolo, né? Atrás do bolo, pra vocês verem o que eu vou fazer. Eu só coloco água mesmo, tá? Pra umedecer aqui. E até melhor que a pasta americana, eu consigo colocar assim, rapidinho a água. Vou pegar esse aqui. E muito rápido o aplique. Você já pode ter um aplique desse já pronto, né? Você já pode ter apliques prontos. Ó, já apliquei também. Agora eu só vou tirar o excesso. E aí, nesse caso, eu fiz esse cachepô lateral com esse acabamento, tá? Mas como eu disse pra vocês, não é obrigatório não. Se você quiser, você não bota um acabamento nenhum, apagamento, ó, não dá. Vocês não botam um acabamento, vocês apenas fazem uma borda desconstruída nele aqui, ou então vocês fazem uma linha divisória, vocês cortam pra deixar o acabamento bem retinho, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Olha que encantador que fica, que clássico, que lindo que fica esse efeito. Agora vamos partir para o laço. Eu vou mostrar pra vocês como é que faço o laço. Eu vou direcionar para vocês verem como é que eu fiz o laço, tá? Gente, eu coloquei, tá? Uma parte de massa para flor e uma parte de pasta americana, tá? Então, não tem só massa para flor aqui, tem pasta americana também. Então, eu coloquei uma parte de pasta americana e a mesma parte de massa para flor. Então, por exemplo, se eu tô usando 100 gramas de massa para flor, eu vou usar também 100 gramas de pasta americana e aí eu tenho uma massa 50%. Que é a massa que a gente chama de massa para modelar, tá? A minha massa para flor, ela já tá, ó, ela já tava aberta antes, então ela tem uns pedacinhos mais durinhos de sovar. A gente tenta sovar e tenta dissolver aqui. Se não der certo, a gente retira, tá? Não precisa você ficar sovando e sovando, querendo desconstruir todos os gruminhos, porque nem sempre dá. Às vezes ela realmente forma uma pedrinha de açúcar e aí é mais complicado. Você pode dissolver essa pedrinha de açúcar se você usar, por exemplo, água, tá? Mas como eu não quero, são pedrinhas tão pequenas que eu prefiro retirar do que ter o trabalho de diluir com água. Porque aí a gente vai colocar um pouquinho de água, não muito, né? A gente vai colocando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho e sovando, sovando, sovando pra ver se todo mundo adquiriu a textura correta. Ó, eu vou sovando e vão surgindo, ó, pedras como essa. E aí eu vou retirando da minha massa. Eu sovo. Surgiram as pedras, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Pedrinha bem aqui. Pedrinha, tiro a pedrinha. Então, sovo e tiro a pedrinha.
Então, a gente vai sovar, 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 até a gente conseguir realmente ter uma massa bem uniforme. E agora eu já consigo. Ó, gente, para fazer laço, o melhor é você ter uma mistura dessa, de massa para flor e pasta americana, tá? É mais leve para você sovar, não é tão pesado quanto a massa para flor pura. Ela é muito pesada pra gente sovar. Ela não vai secar tão rápido quanto se você usasse, ao invés da massa para flor, o CMC. Para algumas modelagens que eu quero que imite tecido, bracinhos de bonecos que eu vou querer um movimento. Então, em geral, eu não uso muito CMC. Então, nesses que eu quero um movimento, um bracinho que eu vou dobrar, eu uso geralmente a massa para flor, porque ela vai firmar, vai me dar a estabilidade que eu quero para a peça, vai deixar a peça sequinha e bem estruturada. Porém, ela não vai fazer isso imediatamente. Ela vai me dar aí um gap de tempo, um tempinho, né, maior, para poder eu trabalhar a minha modelagem e não ficar ali, né, refém de um tempo muito rápido. Porque quando a gente faz com CMC, sim, a gente tem que acelerar muito o processo. Então, quando usar o CMC? Eu uso mais CMC para massas que eu quero que firmem mais rápido, como, por exemplo, o corpinho de bonequinho, que eu quero que fique que fique durinho logo, para colocar a cabeça, para colocar as perninhas, para colocar os bracinhos. Então, assim, corpinho, chifre de unicórnio, mas de chifre de unicórnio eu uso essa massa de modelagem com um pouquinho de CMC também. Eu nem uso só o CMC, porque justamente isso. Preciso envolver o chifre do... Bom, a minha massa para flor já está sovada, certo? Já sovei bastante a minha massa por aqui. E agora eu vou fazer um laço. Vou fazer um laço à mão livre mesmo, tá? Então eu vou pegar uma parte dessa massa, né? E vou abrir com um rolinho. Eu vou fazer, ó... Como é que eu faço um laço aqui, né? Um laço assim à mão livre, sem cortador, sem essa referência do cortador. Eu faço um cilindrozinho desse, tá? E eu abro o cilindro e vou abrindo pra ele ficar bem fininho, tá? Tem algumas bolinhas aqui, né? A gente tira, estoura algumas bolinhas. Eu tô sem a minha agulha aqui perto, gente. Já estourei também com o meu. É bom que seja fininho, porque é um laço, tem que imitar tecido, mas eu não gosto de deixar tão fino assim também, porque vai ficar ruim de estruturar. Eu testo se um laço com essa aba vai ser legal, assim, nesse tamanho, tá? Ó, mais ou menos é isso que eu vou fazer. Eu vou dobrar ele aqui, tá? Então, eu acho que ele ainda vai ficar um pouquinho grande pro meu bolo. Eu vou diminuir um pouco. Eu vou usar essa placa para corte, para poder diminuir, porque se eu cortar diretamente no meu tapete aqui de silicone, minha lâmina aqui vai cortar tudo, tá? Então, usa uma plaquinha para corte. Você pode comprar, você pode usar o que você tiver, até uma tabuzinha. Você pode comprar, sabe, uma tábua de vidro de cortar carne. Você vai usar só para isso, obviamente. Você compra lá, né, uma tábua ou de vidro, ou até mesmo nem de vidro, mas de polietileno, né? Aquela de plástico que você usa só pra fazer esses cortes aqui, tá bom? Vou tirar mais uma rebarba bem aqui, pra deixar um laço mais fino, mais delicado. Vou deixar ele ainda menor, bem aqui, mais fino e mais delicado. Corto aqui. Esse corte aqui, ele nem é muito necessário não, porque a gente vai fazer, ó, a gente vai colocar, o laço vai ser assim, tá, gente, ó. Isso aqui vai ser uma aba do meu laço, tá? Eu vou cortar um outro igualzinho para que o laço ele seja totalmente igual, né? Que não seja um lado do laço maior do que o outro. Então, eu sempre faço isso. Eu corto um, corto o outro e os dois iguais eu monto. Já monto, inclusive, em cima do bolo. E vocês vão ver que eu vou colocar aqui uma estruturazinha de papel dentro mesmo para poder ele firmar, tá? Ó, vamos fazer um cilindro mais uma vez. Essa segunda vez é mais fácil porque você já tem como referência o que você acabou de fazer, tá? Ó,
Aqui mais. Aqui. Pronto. Vou colocar esse sobre esse. Vou colocar na placa de corte. E vamos fazer uns cortes. Bom? Show. Um já foi. Ele vai ter um drapeadozinho. Nem sei se é drapeado, chamo de drapeado, mas eu vou fazer um detalhezinho nele, então não tem nenhum problema não, tá? Eles estão exatamente iguais, do mesmo tamanho, tá? Destacar aqui. Como eu cortei junto, quis grudar um pouquinho, mas não tem problema, tá? Ó. São aqui as duas plaquinhas, elas são exatamente do mesmo tamanho, ó, exatamente do mesmo tamanho. Então, vou pegar um pouquinho de água. Eu vou passar um pouquinho de água mesmo, água filtrada, ó, nessas partes do laço, só pra uma encaixar na outra, tá bom? E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse lado, vou grudar nesse, tá? Ó, e vou fazer um drapeadozinho. Isso. Vou folgar aqui no meio. Vou colocar um pouquinho de papel, um pedacinho de papel toalha mesmo, tá? Enroladinho assim, só pra dar uma estrutura, porque ainda tá muito molhadinho, ainda acabei de fazer, tá? Então, é só para... E tamanho do papel toalha, Fá, que eu boto? Gente, eu gosto pra ficar fofinho o meu laço. Por isso que eu gosto de fazer com pasta pra flor, porque se eu fizer com o CMC, ele já racha. Eu gosto de dar esse jeitinho assim, ó, dar uma leveza pra ele também, tá? Esse outro, a mesma coisa. Ó, vou fazer aqui de frente pra vocês. Eu dobro, dobro e dobro. Dobro, dobro e dobro. Como a massa, ela ainda tá muito úmida, né? Como a massa ela ainda tá muito úmida, rapidinho pra colar, tá? Não dá trabalho, não. Encaixa, sem medo de ser feliz. Coloca um lacinho na frente do outro, tá? E vê se tá tudo direito, se tá tudo bem. Se é um laço legal. Ó, como é que vai ficar nosso laço? Tá? E agora, a gente vai fazer uma fitinha no meio, né? Tá? E aí, eu monto ele deitado, depois eu coloco ele em cima do bolo, tá, gente? Ó. Tô pegando o jeito com essa luva, né? Essa luva bem... Essa luva tá me castigando, mas eu tô pegando o jeito com ela. Começando a pegar o jeitinho com ela, porque parece que tem jeito não, hein? A outra tá num valor, assim, muito absurdo. Inclusive, tá bem difícil de achar. Gente, ó, eu também faço um drapeadozinho pra envolver o meu laço, certo? Ó. Sempre o que eu quero é dar um efeito de tecido. Sabia que isso ia acontecer. E aí eu envolvo, tá? Como é que eu quero que fique meu laço? Vocês estão vendo? Um efeitozinho de tecido, vai esconder, na parte de trás a gente esconde. Eu vou trazer o bolo pra cá pra gente aplicar o laço em cima, tá? Antes, vamos fazer as perninhas do laço, porque aí a gente coloca já a perninha do laço já junto com o laço, tá? São as perninhas do laço. Um laço muito rápido, né, de fazer, muito rápido, muito prático, muito simples. Bora lá.
Esse, gente, eu posso fazer assim. Eu posso fazer maior. Eu posso fazer uma faixona. Cortar e dobrar. Como seria mesmo uma perninha de laço. Outra coisa. Eu vou medir mais ou menos a largura da minha faixa, ó. Eu tô vendo que a minha faixa, ela já tá mais ou menos na largura do meu laço. Isso é importante para dar realidade no seu laço. Se você fizer um laço e as pernas ficarem muito fininhas do laço, não fica bacana, tá? Fica mais artificial do que já é. E claro, ele é artificial, ele é um laço de faixa americana, ele não é um tecido de verdade, tá? Mas o legal é a gente tentar aproximar ao máximo, né? Ó, eu vou fazer como se fosse uma bandeirola de São João aqui embaixo. Só uns dentinhos. Você acha o meio, tá? Aqui ficou com umas pontinhas. Eu vou tirar. Ele ficou bem fofinho. As perninhas do laço. E, ó, nesse caso aqui, a perninha tá muito curta. Então, vai ser melhor cortar o meio. Ó, vou cortar minha perninha ao meio pra me ajudar lá na colocação do meu bolo, tá? Eu posso fazer assim também. Certo? Ó, posso fazer um drapeadozinho aqui só pra ele ficar mais fininho. Afinal, ele é um laço, ele está saindo, né, ó. Vou só ajustar essa parte aqui. Gente, deu uma bolha justamente na meio-dia, mas tudo bem. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou aplicar no bolo. Vou trazer o meu bolo pra cá. Ó, tá lindo, né? Tá lindo. Então, o que a gente vai fazer? Um pouquinho de água aqui no centro, tá? O próprio ganache de chocolate, ele ajuda a colar muito melhor do que a pasta americana, tá? Quando o bolo tá sequinho assim. Aí eu vou posicionar aqui, ó, o meu laço. Ó. Até caindo um pouquinho, eu posso dar uma leveza aqui pra ele, tá? Vocês estão vendo como é que eu posicionei? Ele tá centralizado. Aí eu venho e vou ajustando ele aqui, ó, por trás do meu laço, tá? E a emenda vai ficar pra trás e tudo bem, tá bom? Ó, vou ver como é que tá ficando aqui. Vamos mais um pouquinho. Aqui foi. E aí a gente ajusta um pouco aqui na frente, tá? Pegar um mais fininho. Vamos pegar mais fininho. Gente, vamos fazendo os ajustes que a gente acha necessário até que o laço fique do jeito que a gente sonhou pra ele, né? E aí o bom de não ser com CNC é que você consegue fazer os ajustes todos que você quer aqui, sem que rache, sem que quebre, tá? Ó, deixa eu só... Que bonitinho o nosso laço. Daqui a pouco a gente vai colocar um pouquinho de dourado nele, tá? Vou deixar ele secar um pouquinho e trago o bolo de novo pra gente fazer os detalhes em dourados no meu laço. E nos meus arabescos também. Então agora a gente vai fazer alguns detalhes, ó, no meu bolo em dourado, tá? Ó,
Já tá tudo sequinho aqui. Eu vou retirar, ó, o papel que estava segurando. Olha que lindo! Que mimo que tá esse bolo, gente. Só assim estaria lindo. Mas ela quer uns detalhezinhos dourados, então vamos lá, vamos colocar, tá? Então eu vou apenas fazer alguns detalhes nas bordas e já o nosso bolo já tá praticamente pronto. É uma decoração super rápida, porque com ganache é bem assim, o que demora mais foi só um pouquinho de pasta americana, mas foi uma decoração super rápida nesse bolo. Rapidinho ele já ficou assim, belíssimo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pouquinho de pó, tá? Ó, pó dourado. E eu tenho um pouquinho de vodka. Mas pode ser álcool de cereais também, se você tiver álcool de cereais, vai dar super certo. Ou pode ser também cachaça pinga, tá? Então, o que eu faço em geral? Eu molho o meu pincel. Eu molho o meu pincel na vodka, tá? E depois, o meu pincel com a gotinha, bem molhadinho, eu venho no meu corante, tá? Então, não preciso diluir tanto, eu não diluo tanto não, tá? Fica mais ou menos o pó de um lado e o que eu vou diluindo fica do outro. Inclusive, eu não desprezo esse excesso de pó aqui não. O que é que eu faço? Em geral, eu deixo aberto, toda a vodka vai evaporar, tá? E quando evaporar tudo, eu volto a usar de novo o meu pó, tá? Se eu fechar isso aí já não vai ser muito legal, porque eu posso, corre o risco de você mofar isso aqui, tá bom? Então, vamos começar, eu vou colocar o meu bolo aqui de lado pra começar com vocês, tá? E eu vou só pintar esse bolo todinho aqui, desse jeito. Eu vou fazer logo os detalhes do laço. Eu vou apenas, ó, pintar as bordinhas do laço. Só isso.
Então, gente, eu pintei, certo? Todo o contorno do laço de dourado. E os arabescos que eu fiz, eu também pintei de dourado frente e verso. E esse é o resultado do bolo, ó, desse bolo lindo. Nem parece de ganache, né? Acho incrível essa versatilidade do ganache. Esse bolo tá muito maravilhoso, tá muito incrível. E tá delicioso também. Esse é um bolo super recheadinho aqui, de ganache de chocolate, meio amargo, com crocante de macadâmias. Eu já fiz esse sabor aqui na minha casa, depois eu repeti pra cliente, que ela amou, né? E, ó, esse é o resultado do nosso bolo. Espero que vocês gostem. E dá like se vocês gostaram do vídeo. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!